Olá, sejam todos bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, aqui na cidade de Bilo, Bienne, na Suíça. Hoje daremos continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo, em particular, dando continue estudando. Qual o capítulo, né, Mãe Terezinha? É o Capítulo capítulo 2, 2 da segunda parte do Céu e Inferno. certo, Espíritos Felizes. Como nós Isso, não chegamos até, como nós não chegamos nesse nível, vamos ficando felizes ou contentes da nossa forma. certo. É a segunda É, comunicação do senhor Sanson, né? Posso abrir aqui então, exatamente. Zélia? Por Posso favor, abrir? por favor. Hoje quem vai estar aqui como responsável da parte técnica é o Edilson. Então, Vou tentar, né? estão vendo a tela? Estão vendo a tela? Estamos Então, branquinha, tá. Estamos. branquinha, tudinho. Bom, então, Tá. a primeira comunicação do senhor Sanson, né, que ele tinha combinado com Allan Kardec, que assim que ele desencarnasse, ele queria ser evocado, né, ser evocado. E Kardec o evocou, e ele tinha recém desencarnado, e ele mostrou toda uma situação, estava muito bem equilibrado, despertou bem no mundo espiritual, não teve nenhum problema, né? A primeira comunicação dele foi essa. E hoje nós vamos ver a segunda comunicação dele, acho que 2 dias depois da primeira, né? Nós vamos ver a segunda. Então, ele foi evocado, aí ele responde para Kardec: Meus amigos, estou junto de vós. Kardec pergunta: Ficamos muito felizes com a conversa que com o senhor tivemos no dia do seu enterro, e já que o permite, ficaremos ainda mais contentes em estendê-la para benefício de nossa instrução. Então, ele foi evocado no dia do enterro, né? E ele deu aquela comunicação com tanto equilíbrio. Estou pronto, contente por haver dispensado em mim. 3. Tudo que puder nos esclarecer sobre o mundo invisível, fazendo-nos compreendê-lo, será grande ensinamento, porquanto a falsa ideia que se faz do mundo invisível é o que muitas vezes leva à incredulidade. Não fique surpreso, portanto, com as perguntas que lhe possamos interessar. Só que Kardec diz mesmo, e é verdade, né? Muita gente se torna descrente, abandona a religião, abandona tudo, porque as explicações que são dadas, além de não convencerem, para muita gente parece até ridículo, né? Uma coisa absurda, fantasiosa. Então, muita gente acaba se tornando descrentes por causa disso, né? Aí ele responde para Kardec: aguardo vossas perguntas e com elas não me espantarei. Quer dizer, pode perguntar o que quiser, que eu não vou me espantar. É muito bom Mas, que conversemos sobre isso. É como você disse, Terezinha. Como nós fomos educados também. Mamãe falava: Olha, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Aí eu ficava com então, medo, menina. Né? Mamãe assim, falava: Vai para o inferno, que não sei. Se não, você não fizer isso, vai acontecer isso, isso, isso. Aí eu é olhava assim, e interessante que se falava muito mais no inferno do que no céu. verdade. É sempre através do medo, né, Zélia? Era através do medo. O Papai do Céu fica triste. Quando a gente era criança, falava, né? Não faz assim, Papai do Céu fica É, triste o Pai do céu e fica triste. castiga, né? Então, são coisas que vão. A pessoa que raciocina, tem aqueles que não raciocinam e aceitam e pronto, mas tem muita gente que pensa, né? Que analisa, que faz comparações, e não, é ridículo, chega a ser ridículo muitas coisas, né? Eu acho que, sabe, Terezinha, eu fiquei com alguns traumas de infância. Isso é muito importante no lar, com o que se fala, como se fala, Papai do céu castiga, que você vai para o inferno, que não sei o quê. Então, assim, olha, o espírito vai te puxar teus pés. Até hoje eu não consigo dormir com os pés recém.
Ai, Zélia, essa é boa. Uh, Sabe Você outra sempre coisa foi. também Ah, que deixava a gente pensando? Eu também pensava, e muita gente analisa, fala para criança, às vezes um adolescente, um pré-adolescente, uma pessoa inocente, tem que confessar os pecados para o padre. Mas menina. que pecado, que pecado, né? Então você cresce se sentindo uma pessoa errada, né? Quem que não comete erro? Todo mundo comete. Então vai todo mundo para o inferno, porque todo mundo comete erros, né? Estamos Uhum, aqui aprendendo. Então são coisas que realmente. Meu pai foi uma pessoa, viu, Zélia? Meu pai, desde que eu era bem pequena, bebê ainda, meu pai ficou doente, muito doente. E ele nunca pôde trabalhar direito. Quando ele melhorava, ele corria arrumar serviço e tal. Aí vinham as crises da doença dele, ele não podia trabalhar. E ele foi se revoltando, ainda mais ele era espanhol, né? Você imagina, né? Aí ele foi se revoltando, né? E ele se tornou ateu, descrente, aquela coisa toda. Eu cresci ouvindo meu pai falar que não existia Deus, não existia nada, né? Mas a minha mãe era católica, então tinha como equilibrou pelo menos um contrabalançar. pouquinho, É, né? Não, é, menina, o negócio era feio. A minha mãe sempre foi a parte de mediunidade. Ela via as coisas assim, desde pequena, na adolescência, e ela dizia: Olha, quantas vezes já me puxaram o pé? Pronto, foi por isso que eu não fui, dá medo mesmo, né? menina. E ela falava isso à noite, contando Ah, historinha pra bem à noite. gente. Olha só. Como no Nordeste baiano, assim, olha, as panelas lá de casa começavam a cair, e balançando, e fazia isso, e tocando. Então, Imagine isso! falar Aí eu isso olhava assim, para criança na hora de dormir. Ah, que é bom, né? por isso que eu não durmo com o pé, os pés estão estampados. Então, olha só o quanto é importante o que nós lemos aqui. Nós estamos abrandando, trazendo, porque isso tudo é alegria. Então, É olha verdade. como é importante, como trauma, porque eu fiquei. Olha, eu sou espírita e tudo isso, mas é ruim que eu não dormi com meu pezinho coberto, tampadinho. Então, Então, essa frase de Kardec explica muito bem isso. A falsa ideia que se faz do mundo invisível é o que muitas vezes leva à incredulidade, né? É a falsa ideia. por isso que eu trouxe esses exemplos que recebemos Uhum, isso desde pequenos. Como você falou, uhum. pai, você vai castigar, não faça É, isso. Olha, fulano vai ficar, porque Deus vai castigar, que é isso, diz é. o Espírito. Minha filha, Cuidado, cuidado que Deus está vendo o tá que você vendo está tudo. fazendo, né? É o medo, né? É através do medo. Então, é E por o isso que medo, essa e o falsa medo, ideia, né? Zélia, e o medo não educa ninguém, viu? É ruim, hein? Eu educo o quê, Não menina? Fica educa, com não educa ninguém. traumatizada. É ruim de eu É, ficar com. Então, foi por isso que eu queria trazer, porque marca. Temos marca, essa marca sim. falsa ideia do mundo invisível. E Uhum. como é bom estarmos estudando e gradualmente. Não é que eu não vou deixar de estampar o meu pezinho, mas eu vou tendo, nós vamos tendo cada vez mais confiança nos bons espíritos. Eu falo assim, ó, eu, eu rezo sempre desde pequena, porque você sempre, quando nós somos educadas dessa forma, principalmente onde há uma mediunidade desequilibrada. E você sempre vê isso, eu sempre vi. Então, cresci com esta falsa ideia. Obrigada, Tê. A grande maioria. Item 4. O Senhor descreveu com luminosa clareza a passagem da vida para a morte. Uma coisinha aqui. O Senhor descreveu com luminosa clareza a passagem da vida para a morte. Disse que no momento em que o corpo exala o último suspiro, a vida se desfaz e a visão do espírito se extingue, do espírito encarnado se extingue. Esse momento é acompanhado de uma sensação penosa ou de dor. Então, Kardec está perguntando o momento, né? O último suspiro. Então, antes do espírito dar o último suspiro, aquele momento, né? Existe uma sensação penosa ou de dor? Aí ele responde:
sem dúvida, porquanto a vida é uma sucessão de dores, sendo a morte o remate de todas elas. Eu fiquei pensando nessa frase, o que é remate? Remate é quando a gente termina uma tarefa, né? Na costura, por exemplo, eu gosto de costurar, costuro pouco, mas eu gosto. Quando você arremata, é porque acabou, você faz o arremate daquela peça. E em outras atividades também. Então, eu entendi esse remate dessa forma, né? A vida é uma sucessão de dores, sendo a morte o remate de todas elas, é o final de todas essas dores, né? É o final, terminam as dores do corpo, porque as dores são do corpo, né? Então, nesse sentido que eu entendi. Daí advém uma violenta ruptura, aí depois disso vem uma violenta ruptura, como se o espírito tivesse que fazer um esforço sobre-humano para libertar-se do seu envoltório. Esforço que absorve todo o ser, fazendo-o perder a noção do que lhe acontece. Aí, quando a gente compara essa resposta dele com as respostas que ele deu na primeira comunicação, nós estamos vendo que aí ele não está falando dele, ele está falando de alguma outra situação, porque o desencarne dele foi muito tranquilo, né? Nós vimos que foi bem tranquilo. Então, ele está falando aí de uma outra situação, né? Depois daquele esforço sobre-humano para libertar-se do seu envoltório, não é? Esse esforço absorve todo o ser, fazendo perder a noção do que lhe acontece. Aí, O que ele deixou aqui, Terezinha, exala o último suspiro. É interessante que é o momento muitas da morte. pessoas chegam a ver. E teve pessoas que me disse, Zélia, quando a pessoa estava desencarnando, ela fez, suspirou e eu vi como se fosse uma fumaça, como se fosse a fumaça. E depois ela desencarnou. Então, realmente, esse último suspiro existe. A forma, bom, a forma como nós vamos estar no momento de desencarne, como ele está dizendo, só vai depender da nossa parte, da parte moral, né? Ô, Do Terezinha, apego, né? Oi, fala, Terezinha, Deus. por que será que ele não está falando dele? Porque ele fala, na primeira conversa, diálogo dele, que ele ficou umas 8 horas em perturbação, né? Tá? E aqui ele fala que esse esforço faz perder a noção do que acontece, que não seria essa perturbação que ele teve? A perturbação dele não foi penosa. A perturbação dele foi tranquila. Ele descreve que foi tranquila. Ele não teve aquelas convulsões, né, de aflição, não teve. Ele descreve que foi muito tranquila. Então, aqui aí até Ele Kardec, ficou aqui um pouco tonto. Eu ficou lembro, meio ele ficou um pouco zonzo, né? zonzo, tonto. É, Mas ele mesmo descreveu que ele teve, aí ele até diz que a bondade divina, ele coloca até Deus, e estimulando, inclusive, o próprio irmão Edilson, lembra? Que Lembro. que ele estimulava o irmão para É. justamente, e ele preocupado, para que pudesse também ter gradualmente a possibilidade de, quando é, for desencarnar, ter também, estar Lembra feliz, que entre aspas. Oi, ele Edilson? queria até avisar os filhos dele para... avisar E os filhos. é, Ele estava muito lúcido, né? Muito Estava. lúcido. tanto que ele fez isso, ele fez ele queria provar o que realmente ele acreditava e escreveu uma carta pedindo que fosse evocado. Olha, Isso aí. Aí Kardec coloca aqui uma notinha de rodapé, né? Aqui, ele fala, tal não é a regra geral. Isso que ele explicou aqui, nesse item 4, que um tipo de desencarnação um pouco mais sofrida, né? Não é uma coisa muito tranquila. Então, Kardec coloca, não é a regra geral. A experiência prova que muitos espíritos perdem a consciência antes de expirar. Já antes do último suspiro, já perde a consciência. E que a separação ocorre sem esforço, naqueles que chegaram a um certo grau de desmaterialização, né? Então, esse quadro que ele pinta aqui não é geral, ele deu um exemplo de alguma situação específica, não é?
Podemos continuar? Número 5. Sabe se existem espíritos para os quais esse momento é mais doloroso? É mais penoso, por exemplo, no caso do materialista, que acredita que para ele tudo se acaba nesse momento? Será que para o materialista é doloroso, né? Aí ele responde: seguramente, uma vez que o espírito preparado já esqueceu o sofrimento, ou antes com ele habituou-se, viu? Não é habitou-se, viu? Está escrito habitou-se, mas é habituou-se, né? Já esqueceu, aquele espírito mais preparado, já esqueceu o sofrimento, ou com ele habituou-se, e a calma com que encara a morte o impede de sofrer duplamente, porquanto sabe o que o espera. Agora, né, o sofrimento moral é mais forte e sua ausência no momento da morte é um alívio muito grande. Aquele que não crê assemelha-se ao condenado à pena capital. Ele compara aquele que não crê àquela pessoa condenada à pena de morte, né? Cujo pensamento vê o cutelo, né, que é o objeto lá que vai matá-lo, né, e o desconhecido, a semelhança entre essa morte e a do ateu. Então, olha que grave, né? Ele compara a morte do ateu com a morte de um condenado com a morte, né, o estilo de morte de uma pessoa que foi condenada à morte, né? Haverá materialistas endurecidos o bastante para crer seriamente que no momento supremo mergulharão no nada? Kardec pergunta: será que tem uma pessoa materialista mesmo, que até o fim, até naquela horinha lá, ainda ela vai conservar-se materialista, né? E ateia, né? Será que existe? E ele responde: sem dúvida, há os que acreditam no nada até o último momento. No momento da separação, no entanto, aquele momento crucial mesmo, está chegando aquela horinha, né? No momento da separação, no entanto, o espírito examina profundamente sua vida, apoderando-se dele a dúvida que o tortura, mesmo o ateu, mesmo o materialista, né? Chega aquela horinha, né? Ele examina profundamente a sua vida e apodera-se dele a dúvida que o tortura, porque se pergunta em que ele vai se transformar, o que que vai ser de mim, o que que vai acontecer comigo depois. Deseja entrever algo, mas não consegue, ele nunca se dedicou a isso. A separação não se pode processar sem tal impressão. Então, ele coloca aqui, de uma forma geral, a situação do materialista e do ateu no momento da morte. Eu gostaria depois de colocar uma posição minha com relação a isso. Aí Kardec, aqui é uma nota de Kardec, e ele fala o seguinte: numa outra ocasião, um espírito nos forneceu a seguinte descrição acerca da morte de um incrédulo. Abre aspas. O incrédulo empedernido é aquele que é rígido na sua posição, que não muda, né? Empedernido é duro como pedra, né? Então, ele está naquela posição e não muda, né? O incrédulo empedernido experimenta nos últimos momentos as angústias de alguém num terrível pesadelo, que se vê à beira do abismo, prestes a lhe mergulhar. Faz inúteis esforços para fugir, sem que consiga andar. Esforça-se para agarrar qualquer coisa, ancorar-se num ponto de apoio, mas sente-se resvalar. Quer pedir auxílio, mas som algum consegue articular. Em tais casos, é que se vê o moribundo a torcer-se, a crispar as mãos e dar gritos abafados, sinais evidentes do pesadelo que o prende. No pesadelo comum, o despertar tira-vos da aflição, sentindo-vos felizes ao reconhecer
que tivesses apenas um sonho, né? Quando a gente tem um pesadelo, a gente acorda, ai, que alívio, né? Foi só um pesadelo. Agora, o pesadelo da morte, aqui no caso, prolonga-se muitas vezes por muito tempo, anos mesmo, após o decesso. Ademais, o que torna a sensação ainda mais penosa para o espírito são as trevas em que se vê algumas vezes mergulhado. Então, aqui a gente vê que é um quadro bem pesado, né? Bem pesado, foi pintado aí a respeito da morte de uma pessoa materialista, que não acredita em Deus. O que que vocês acham disso? Olha, eu vou pôr a minha opinião. Deixa Edilson falar primeiro. Ah, você vai falar, Edilson? Então fala. Eu Não, não vi que pode ele ia falar falar. primeiro, Terezinha, sua Não, opinião. Não, pode não, falar. não, não. Você tá. É, mostra que o espírito continua perturbado. É aquela perturbação que a gente estudou outro dia. Uns demoram algumas horas, outros dias, meses, até anos. Que ele falou aí, ó, vários e vários. Quer ver? O pesadelo não acaba. Ele parece que ele retoma sempre no mesmo pensamento. Ou seja, ele está naquela monoideia. Como ele está preso naquela monoideia, ele se sente que ele está nas trevas. É uma sensação. Então ele está completamente perturbado. Agora eu vou perguntar para vocês: será que todos os materialistas passam por isso? Não tem Todos nada a que não, ver. Não tem nada a ver. todos que não acreditam em Deus passam por isso? Não, Porque, gente, eu conheço pessoas que não acreditam em Deus, são materialistas, são pessoas boníssimas, isso. boníssimas, são boas. Se decepcionaram aí com as coisas que nós vimos no início, né? Pessoas que se decepcionam com as explicações que tem por aí e resolvem, ah, não acredito em mais nada, mas são pessoas boas, fazem o bem, ajudam desinteressadamente, né? Então, eu acho esse quadro aí pesado, difícil, mas eu não acredito que todos se encaixem aí, porque o que importa. Qual que é o lema do Espiritismo? Fora da Fora da caridade caridade, não há salvação. salvação. Não é o lema do só tá salvo quem acredita em Deus. Não é Não. esse o lema, Ô, né? Terezinha, a gente tem que ver também, como a gente sempre conversa, aí é a opinião pessoal de um espírito, né? Sim, É sim. da visão Concordo. dele, tá? Pode ser que muitas vezes ocorre, pode ser que sim, tá? No caso, como você acabou de falar, a pessoa é muito boa, mas o que ela acredita, talvez ela não se expressa, mas internamente ela sente essa força que move ela para Isso. frente, essa força divina. Ela só não comenta e não, É não, isso não coloca para mesmo. frente isso. É, Então, isso que você falou é certíssimo. É a opinião exato. desse espírito que mandou essa comunicação para Kardec, é a opinião dele, esse espírito, né? É um caso, é uma situação. Mas existem até entre os materialistas, existe uma infinidade de situações diferentes, né? Como, Exatamente. É, como entre os suicidas também, existe uma infinidade de situações diferentes. Não podemos pôr todos, né? Todo mundo no mesmo caldeirão. Não, a gente não pode pensar dessa forma. tudo bem que o Sansão era um espírito que estava bem adiantado, tanto moralmente como intelectualmente, né? É ele que está falando, né? Aí Não, não nessa, é ele que está falando. Essa nessa comunicação. comunicação, essa não é dele. Kardec fala Não, aqui, ó, é não dele, é não é? deles. Não, ó. Uma nota de Kardec. Ó, numa outra ocasião, um espírito nos Ah, é forneceu a verdade, é seguinte, verdade, é verdade. não é do Perdão. Sanson, Não, Não, é é não uma é do verdade. nota de Kardec. É um outro espírito que, tá, na verdade, como é a opinião desse é, outro é, espírito. man, mandar essa comunicação de um espírito para Kardec, né? Mas Sim. não era É do uma nota de Sanson. rodapé, né? Isso, É uma nota. é uma nota de Kardec. Kardec. Então, é verdade, eu acho que concordo plenamente contigo. Concordo. Gente, mas isso é lógico, não é? Tem, uai, entre nós mesmos espíritas, quantos são espíritas que têm uma noção completamente distinta?
Então, é o que Claro. vai, não, o que vai contar realmente é o ser, é a parte moral, como se coloca, e não tem nada a ver se é espírita, se é católico, se é ateu, não tem nada a ver. Verdade, Não tem. verdade. É o comportamento, é como ele vive, como ele trata o seu semelhante, como ele encara seus compromissos. Tudo isso que conta, não É. é? E ele É. acreditando em Deus ou não, ao desencarnar, ele vai deparar com a realidade do espírito. Ele vai ter um momento dele, né? Ele vai ter um momento de E despertar vai dele. ser resgatado, e vai ser Vai amparado, e ser vai ver ajudado, claro, ajudado, e vai continuar vai. sendo o mesmo. Isso, É. isso mesmo. Eu entendo a justiça de Deus dessa forma, não entendo de Exatamente. outra. É, A gente não pode aterrorizar, que o Espiritismo é o consolador prometido. Se ele é o Sim, consolador prometido, ele é para todos, não é para quem é espírita, católico, evangélico, budista, para uhum, todos, sem para exceção. todos. pois Isso é. mesmo. Porque aí não é, pessoal? Como a Terezinha falou, tá? Ele é contra completamente o que nós estamos estudando na caridade, gente. Seria contra, estaria contra. Quer dizer, que vale mais o quê? Ter uma crença ou você ser uma pessoa boa, caridosa, É. amorosa? O que que vale Que mais, pode ser né? externa, que pode ser apenas aparência. Uhum, sim, Para querer É, ser só bonzinho, a casca. bonazinha, não é? Mas quanto nós, gente, sim, não é? Por isso que a caridade é aquela caridade desinteressada. Ninguém precisa saber, Não. ninguém não, precisa mostrar para ninguém. e outra, né, a caridade no sentido amplo da palavra, porque o espírita, ele, de certa forma, né, está condicionado a achar que caridade é só ajudar os pobres. Não é isso, não. Caridade é muito, muito maior do que isso, né? Tem aquela questão do Livro dos Espíritos, que eu não guardei qual é a questão, não gravo essas coisas, que pergunta, né, Kardec, o que é, Kardec pergunta, o que é caridade segundo Jesus? Nossa, a coisa é muito grande, é muito ampla, né? Benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias, perdão das ofensas, né? E tudo desinteressadamente. Então, é muito maior do que a caridade que, a caridade de ajudar, dar comida para o pobre, dar roupa é importantíssimo, ainda mais em alguns países, né, como o Brasil, por exemplo, que existe muita necessidade, importante, necessário. Mas é a caridade mais fácil que tem, É, é a é uma mais fácil. assistência social que assim, é uma obrigação, né? Uma assistência social é uma Isso, obrigação, não está fazendo caridade, está sendo uma assistência social para uma é. necessidade básica de cada pessoa. Agora, a caridade é aqui, aquele companheiro que convive comigo, eu tenho paciência, eu tenho paciência com ele, eu ajudo naquilo que ele precisa, eu escuto ele quando ele está precisando, né? É o vizinho, é com o amigo, é geral, com todos aqueles com os quais nós temos algum tipo de relacionamento. É benevolência para com todos. Então, lá no livro dos Espíritos, diz até assim: benevolência para aqueles que estão abaixo de nós, aqueles que estão no mesmo nível que nós e com aqueles que estão acima de nós. Olha só como a coisa cresce, né? E o conceito de caridade vai muito mais longe, né? Podemos continuar, Célia? É porque eu estava aqui, estou com o livro dos Espíritos aberto e estou procurando uma caridade. É, é, Tem um bocado de caridade aqui, tem 52 eu vou, aqui. depois eu vou achar, eu Não, mas tenho eu ele. tô, mas eu tô já na caridade, é qualquer É, coisa. a pergunta é assim: é, o que é caridade segundo Jesus? Como Jesus entende a caridade? Essa é a pergunta. Aí depois você acha. Bom, item 7. Vamos lá. O Senhor disse que não mais enxergava no momento da morte, mas que pressentia. Compreende-se que não mais visse com o corpo. No entanto, antes que a vida se extinguisse, já podia entrever a claridade do mundo espiritual, né? Então, olha a pergunta, né? Kardec, ele vai fundo, né? A resposta dele. É como vos disse,
anteriormente. O instante da morte dá clara evidência ao espírito. Quer dizer, ele vê alguma coisa além, né? Os olhos não mais veem, mas o espírito, que possui uma visão bem mais profunda, descobre instantaneamente um mundo desconhecido. E a verdade, despontando de súbito, proporciona-lhe momentaneamente, é certo, ou uma alegria profunda ou uma aflição indescritível, conforme o estado de sua consciência e a recordação de sua vida passada. Olha que interessante. Então, ele fala assim, né, o Senhor disse que não enxergava, ele não enxergava com os olhos do corpo, isso antes do último suspiro. Ele não enxergava com os olhos do corpo, né? Mas momentaneamente ele teve uma visão desse outro mundo, uma visão desse outro mundo, momentaneamente. Aí Kardec explica aqui, uma nota de Kardec, Kardec explica. Trata-se do instante que precede, bem antes, daquele em que o espírito perde a consciência, o que explica o uso do termo momentaneamente, pois as mesmas impressões agradáveis ou dolorosas persistem após o despertar. Então, antes do último suspiro, antes do momento do desencarne, ele fala, olha, o espírito que possui uma visão bem mais profunda descobre instantaneamente um mundo desconhecido, e a verdade, despontando de súbito, proporciona-lhe momentaneamente ou uma alegria ou uma aflição. Momentaneamente, por quê? Aí vem a perda da consciência, que é o instante da morte, e depois o despertar, né? Interessante, né? Eu achei bonita essa explicação. Tudo bem, gente? Tudo bem. Aí vem a oitava questão. Poderia dizer-nos o que o impressionou e o que viu no instante em que seus olhos se abriram para a luz? Poderia também descrever-nos, se possível, o aspecto das coisas com que deparou? Quando pude voltar a mim e ver o que se encontrava diante de meus olhos, estava como que ofuscado, sem poder compreender bem, pois a lucidez não torna, não volta de imediato, né? Acorda, sabe quando está no escuro e de repente vai para o sol, a visão fica meio, né, atrapalhada, né? Então, sem poder compreender, tá? A lucidez não volta imediatamente. Mas Deus, dando-me uma prova memorável de sua bondade, permitiu que eu recuperasse minhas faculdades, né? Nós sabemos aí, né? Não é Deus que permitiu, ele que já estava em condições, né? De ter essa percepção. Vi-me rodeado de numerosos e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que nos vêm assistir estavam ao meu redor, sorrindo. Uma alegria sem par os animava. E eu mesmo, forte e bem disposto, podia, sem esforço, transportar-me através do espaço. O que vi não tem nome na linguagem humana. Não dá para falar, não tem como eles explicarem É. o mundo espiritual, gente, não tem. E Terezinha, eu volto a frisar o detalhe que você frisou na semana passada. Transportar-se através do espaço. Você lembra quando você frisou semana passada que ele se sentiu que ele estava no espaço? Ele não fala um É, lugar seco. não Novamente fala ele frisa. lugar, espaço, né? É isso que eu falo, né? Não vi até hoje nenhuma das comunicações que Kardec recebeu, algum espírito falar, como é que você está? Ah, eu estou numa colônia espiritual. Eu não vi, em Kardec eu não vi. Então, não sei, né? Deixar em suspenso isso aí. Terezinha, eu encontrei, Dilson, Oi. capítulo 11º, terceira parte, Lei de Justiça, Amor e Caridade. A questão é 866. Não, Isso. 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? Aí tem. 886.
benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Aí ele vem explicando que é lindo, é realmente, viu, Terezinha? Aí o capítulo é a explicação, né? Tem uma notinha que eu acho interessante pelo que você falou. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Aí vem a caridade, segundo Jesus, o que você comentou, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, que se trate, que se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção. Mas, se um pobre parece que não nos deve, se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura levar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Esse Belíssimo. capítulo é muito bonito, viu? Muito bom. É Eu verdade, já li, Tereza. reli, eu já fiz palestra baseada nesse capítulo. Eu gosto muito desse capítulo. É, Terezinha, Zélia, ui. concordo com vocês que é bem completo e ele é muito amplo essa parte de caridade, né? Mas eu estava aqui relendo novamente o que a Terezinha acabou de contar, comentar com a gente. Você viu que interessante? Uma alegria sem par os animava, os espíritos protetores que estavam recebendo o Sansão. Porque lembra que a gente sempre, que o Paulo Henrique comenta, a verdadeira vida do espírito é a vida de espírito, não a vida encarnada, né? Então, a hora que ele retornou para a pátria dele, que é a pátria É, espiritual, uma alegria sem par os animava. E eu os mesmo amigos. forte, bem disposto. Aham. É os amigos, né? Gente, Como ele fala, os gente, meus melhores. e é uma felicidade, e como a Tati compreendeis vós, é uma ficção. O que nós entendemos de felicidade é o quê? Uma ficção. É, É, a gente tem, né, momentos de alegria, né? Momentos de satisfação, de alegria, mas felicidade mesmo é outra coisa. Ela não é, ela é perene. A felicidade que os espíritos elevados conquistam é uma felicidade perene. As nossas alegrias são flutuantes, né? Uma hora a gente está contente, daqui a pouco já não está mais, aquela alegria passa, vem uma tristeza, depois uma satisfação. A felicidade dos espíritos elevados, ela é perene, porque é interior, né? Aquela paz de espírito, né? É, a gente nem sabe o que é, né? A gente está tentando entender. Bom, aí ele fala aqui, né? Voltarei, no entanto, para falar-vos mais amplamente de todas as minhas alegrias, mas sem ultrapassar o limite estipulado por Deus. A gente sempre fala, né? Os espíritos sempre falam, isso eu não tenho permissão para falar, né? Isso eu não, me é proibido falar, não tem? Várias vezes essa questão. O que que é essa proibição, né? O que que seria? Eu achei no livro dos Espíritos, acho que até já comentei com a Zélia, quando o espírito ele fala que ele não pode, ele fala, me proíbem de falar essas coisas. Por exemplo, que ele fala aqui, sem ultrapassar o limite estipulado por Deus. Não tem ninguém lá do lado dele falando, isso aí você não pode falar. Isso aí você não fala. Não é assim. Olha só. é. No Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 6, 244A, a questão. Quando o espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem? Lhe vem dele? A resposta: ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, ele percebe como por intuição a proibição de fazê-la ou dizê-la,
Entende? É uma intuição que ele sente nele que aquilo ele não deve falar. Não tendes vós mesmos pressentimentos que se vos afiguram avisos secretos para fazerdes ou não isto ou aquilo? Às vezes a gente não tem, né? Vem, eu acho que é melhor não fazer isso. De onde vem isso? Né? Melhor eu não fazer, melhor fazer. É a mesma coisa para o espírito. Ele sente por intuição. O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto dos espíritos, né, desencarnados. Pois compreendes que, sendo mais sutil do que as vossas, a essência dos espíritos, podem esses receber melhor as advertências divinas. Então, os espíritos desencarnados estão livres do corpo físico, recebem mais diretamente essas intuições. Então, ele sabe a hora que ele tem que parar. Não, isso eu não vou falar, isso eu não posso falar, né? Aí, 244b, Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos? Essa ordem, né, não lhe vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, é-lhe necessário ser digno. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio de espíritos superiores em perfeição e instrução. Então, são os espíritos mais elevados que intuem, né, o espírito até onde ele pode falar e onde ele deve parar de falar. Não é interessante isso? Porque quando o espírito falar, me proibiram de falar isso, né? A gente pode imaginar, tem um espírito do lado dele lá, fala, não, isso aí você não pode falar. Fala. E não é assim. É tudo através do pensamento, né? Irradiação do pensamento. Eu achei bastante interessante Aí eu isso. achei, já tô, anotei aqui, já tô aqui anotando já, e às vezes eu fico assim, porque eu anotando. Mas sabe, Terezinha, que eu achei. Mas muitas não são as vezes, como realmente conversamos, que certos temas não são apropriados para o momento, só com o tempo. Então, o que acontece? Eles também estão sendo, nós, vamos dizer, como nós, está tendo uma. É como se fosse o protetor espiritual ou a pessoa, vamos dizer, os colaboradores da própria casa, ou aqueles que estão acompanhando esse espírito desencarnado, eles conversam, eles dizem, olha, certas coisas talvez não seja apropriado para o tempo, né? E fica Sim, ali, como é que se chama? Do lado, e ele sabe que não é o tempo ainda para poder comentar determinado tipo de coisas. Então, Tudo tem o seu tempo. os espíritos elevados, eles sabem o que devem falar e o que não devem. Eles já sabem, conhecem a É, nossa situação, o nosso grau evolutivo, conhecem a nossa capacidade, a nossa limitação de entendimento. Eles sabem até onde devem isso. ir. Mas os espíritos inferiores não, os espíritos menos, né, esclarecidos não. Então, eles recebem essas intuições, essas advertências, né? Então somos crianças, né, Terezinha? Então, isso mesmo. Sabei que a felicidade, tal como a compreendeis entre vós, é uma ficção. Aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Aquilo que a gente, estou tão feliz hoje. Não, você está alegrinha, você está alegrinha, logo vai passar. E passa, né? Daqui a pouco vem um problema, uma dificuldade, né? Então, nós não sabemos ainda o que é felicidade, né? Vivei sabiamente, santamente, no espírito de caridade e de amor, e estareis preparados para impressões que vossos maiores poetas não saberiam descrever. Está dando uma dica para a gente, né? Como é que a gente pode chegar lá numa situação melhor. Aí uma nota de Kardec. Os contos de fada estão seguramente cheios de coisas absurdas, mas não representariam eles, em certos aspectos, a descrição do que se passa no mundo dos espíritos? Está fazendo uma comparação só, né? O relato do senhor Sanson não se assemelha àquele de um homem que, adormecido em uma pobre e obscura choupana, despertasse
em esplêndido palácio no meio de uma corte brilhante, né? Ele faz uma comparação só, né? Só uma comparação. Muito bem. Aí vem agora a terceira comunicação do senhor Sanson. Podemos continuar? Querem falar Sim. alguma coisa? Então vamos. Não, é 9. Dilson? Não, Quer podemos falar, continuar. Edilson? Ah, Pode. tá. Podemos continuar. 9. Sob que forma os espíritos se lhe apresentam? É sob a forma humana? Sim, meu caro amigo. Na Terra, os espíritos nos ensinaram que conservam no outro mundo a forma transitória que haviam manifestado em vosso mundo, que é verdade. Quer dizer, quando a gente desencarnar, a gente vai continuar, pelo menos por um tempo, ou em algumas situações, com a aparência que nós temos dessa encarnação. No entanto, que diferença entre a máquina imperfeita a arrastar-se penosamente em seu cortejo de provas e a fluidez maravilhosa do corpo dos espíritos, né? A diferença entre o corpo físico grosseiro e o corpo perispiritual, uma diferença muito grande, né? Não mais existe a feiura, porquanto os traços fisionômicos perdem a dureza de expressão, que representa o caráter distintivo da raça humana. Olha o que ele fala da gente. Nós temos dureza de expressão, mas dá para entender, porque a gente está aqui no mundo material e a gente está sempre às voltas, né? Com compromissos, coisas para decidir, coisa para fazer. Então, acho que a nossa expressão é sempre assim, de preocupação, né? É difícil a gente ter uma expressão de leveza, não é? De leveza. Se a gente anda na rua e a gente observa as pessoas tão sérias, né? Sérias, olhando às vezes para baixo, andando, estão lá maquinando, pensando um monte de coisa, e realmente, né? É uma dureza, a expressão, né? Da maioria das pessoas é uma expressão dura mesmo, né? Sabe, Terezinha, mas aqui é como nós estávamos conversando anteriormente. Não é o geral. Uhum. Porque um espírito que está numa situação um tanto quanto delicada, muitas vezes pode ser recebido por um espírito que ainda quer confundi-lo, e aparentemente como vai se apresentar a esta pessoa? E às vezes, muitas vezes, não vai estar com uma aparência humana. É verdade, né? Vai dizer, o perispírito ele pode tomar as aparências que o espírito quiser, né? Ele Não, pode. mas é por isso que eu estou dizendo, não é É. geral, não é que todos terão essa aparência humana, Não, porque você mas tem a que ter aparência sempre. aqui, Zélia, a aparência que ele está falando aqui é dos encarnados, não é do desencarnado. Olha, porquanto os traços fisionômicos perdem a dureza de expressão que representa o caráter da raça humana. No mundo espiritual, mesmo que aqui a gente tenha uma expressão meio séria, meio mais dura, assim, no mundo espiritual, o espírito vai perdendo essa expressão de dureza, né? Olha, entende? Não existe mais feiura no mundo espiritual, porquanto os traços fisionômicos perdem a dureza de expressão que representa o caráter distintivo da raça humana. É justamente isso que eu estou falando. Porque Mas não muitas é vezes, essa dureza de expressão não é dos espíritos desencarnados, dos encarnados. sim, mas assim, eu estou comentando sobre a parte humana, os Uhum, laços como humano. E por isso que eu falei, tá aqui generalizando, entendi, mas nem sempre quando, ou como aqui, né, Terezinha, como nós estamos lendo, vamos ter, depende do nosso estado moral. É por claro, isso com que a amor certeza. está dizendo aqui. Não Essa é aparência geral. humana, por isso que, como nós estamos conversando, ele está fazendo uma pergunta a um espírito que é feliz. Aham. Mas Quando tem nós aqueles que não são felizes, né? Com e que nós certeza. vamos vemos no céu e inferno e que eles É, dizem, entendeu? uhum. Deus beatificou todos esses corpos graciosos que se movem com toda a elegância da forma.
né? A linguagem tem entonações intraduzíveis para vós. O olhar tem a profundidade de uma extrema. Ele está falando de espíritos dessa categoria mais elevada, né? Tratai de conceber pelo pensamento o que Deus, o arquiteto dos arquitetos, pode realizar em sua onipotência e tereis uma tênue ideia da forma dos espíritos. Nem isso eles conseguem explicar para nós. Como que é essa aparência, né, dos espíritos, nesse sentido, né, acho que luminosidade, dessa delicadeza, né, dos espíritos dessa categoria, claro, né? 10. E quanto ao Senhor, como se vê? Reconhece em si mesmo uma forma limitada e circunscrita, ainda que fluídica? Sente em si a presença de uma cabeça, um tronco, braços e pernas? Pergunta de Kardec. Resposta: o espírito, tendo conservado sua forma humana, conquanto sublimada, divinizada, possui certamente todos os membros de que fala. Sinto perfeitamente as pernas, as mãos e os dedos, porque podemos, por nossa vontade, aparecer-vos e apertar-vos as mãos, né? Teve muitos casos, né, experiências de materialização de espíritos que apertavam as mãos dos presentes, né? Vários exemplos. Estou perto de vós, está falando para Kardec. Estou perto de vós e apertei a mão de todos os meus amigos, sem que percebessem. Lá na reunião, né, as pessoas estavam lá na reunião, ele apertou a mão de todos, sem que eles percebam, porque ele não estava materializado, né? Por isso que ninguém percebeu. Se estivesse materializado, todo mundo perceberia. Nossa fluidez pode estar por toda parte, sem ocupar o espaço, sem dar nenhuma sensação, se esse for o nosso desejo. Podemos estar no local e ninguém perceber, se esse for o nosso desejo. Aí ele fala para Kardec especificamente, olha, nesse momento estão suas mãos cruzadas, e sobre elas estão as minhas. E digo-lhe que conta com a minha estima. Então ele falou para Kardec, Kardec estava com as mãos cruzadas, talvez em cima da mesa, e ele colocou a mão dele em cima das mãos de Kardec, né? Meu corpo, no entanto, não ocupa espaço algum. A luz o atravessa, e o que chamaríeis um milagre, se vos fosse visível, para os espíritos é ação contínua de todos os instantes. Então, para o espírito não existe espaço, não existe obstáculo, eles atravessam as paredes, atravessam fogo, Kardec falou, né? Eu vi espíritos atravessarem as chamas, né? O fogo. Não tem, para o espírito não tem, né? Obstáculo. A visão dos espíritos não guarda relação com a visão humana. Da mesma forma, como seus corpos não têm semelhança real, uma vez que tudo é transformado no conjunto e na essência. Aqui que vem aquela nota, né, Zélia, que você acha que não há necessidade, porque já foi estudado, né? Da questão Do dos livro dos 200, Espíritos, mas o é, 170? do, é 257, a Não, questão aqui que você está vendo é esse aqui, 170, não é isso? que é assim, é 170 no livro do Kindle, né? Mas no livro físico é a nota 163. No livro Uhum. físico. É No porque eu tô. livro. É, é. Aqui é É a nota que porque, ele. desculpem, é que eu estava aqui vendo justamente o É que. essa nota aqui, ó. Isso. Ai, meu Deus do céu. É essa nota aqui. O perispírito não possui órgãos de percepção, como ocorre no corpo físico. A percepção dos espíritos está no todo. Eles vê e sente por todo o seu corpo, podendo perceber o que desejam, inclusive pelo campo que se forma ao seu entorno e que se amplia com sua evolução. Esse campo que se forma em torno dele é a expansão do perispírito, né? A irradiação do perispírito forma um campo em torno do espírito. E quanto mais evoluído é o espírito,
essa irradiação, ela vai mais longe ainda. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele irradia, mais longe é o seu poder de irradiação. Todos os espíritos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem nem sentem, senão o que queiram ouvir ou sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções, né? Mas num outro trecho, ainda ele fala, a única coisa que os espíritos são obrigados a ouvir são as orientações dos espíritos mais elevados. Isso é obrigado, eles são obrigados a ouvir. Certo? Te- Eu não estou conseguindo sair Terezinha, daqui. você pode Hã? tirar, você poderia descompartilhar a tela? Porque eu vou mostrar aqui Posso. esse que eu estou, por Posso favor, para que isso pode posso minimizar. É minimizar, porque né? isso. Aí porque eu vou mostrar aqui ao Edilson e aquelas que virão posteriormente. O que nós estávamos. Vocês estão vendo a tela? Agora vai aparecer. O que nós É. estamos, ele está indicando é justamente o quarto, ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Isso é no Livro dos Espíritos, na questão 270, 257, que nós já estudamos, já vimos, mas que vamos ver também nesse estudo, ela está. Ai, peraí, deixa eu ver. Ela está no capítulo 14º, que ele, no 14º, no item 22, e ele tem Nós aí na vamos ver. nota. E nós vamos ver, na Vamos verdade, a ver. mesma coisa. Não, só que lá Só está bem resumido, né? Aqui está bem mais resumido. Não, aqui está bem isso é mais verdade. desenvolvido. É. Aqui ele está dando porque foi em 1857. Uhum, mas está E bem agora estamos em desenvolvida. mil, e aqui estamos em 1868. E tá agora ele for, olha, como esse aqui, Edilson, quem irá posteriormente, está se referindo a ensaio teórico sobre as sensações nos espíritos, questão 257. Mas é muito importante estudar É muito importante. esse item. Aqui é o capítulo 6º, Vida Espírita. Como nós iremos ver aqui, vamos também, conversei com Terezinha, assim, olha, acho interessante o item 22, aí vamos trocar ideias sobre essas pensações, entendeu, gente? Que está mais, no caso, mais resumida. É só isso que eu queria dizer. Está mais resumida no. Gente, para que vocês saibam, no capítulo 14º, item 22, página 281, os fluidos, que fala sobre as percepções. E vamos ver, quando chegar lá, só vamos ter cuidado. Só chegaremos, né, Terezinha? Chegaremos lá. Uhum. Chegaremos lá. Obrigada. Deixa eu compartilhar, Terezinha. Chegaremos lá. Ver se eu consigo pôr de novo. E agora? Não vai entrar agora. Não estou conseguindo fazer entrar, Zé. Então, eu vou lá ter. Peraí, Então, não, eu estou abrindo, espera aí. Então, eu estava aqui, né? isso, exato. Aí só você sair agora da nota. Então, agora tem uma coisa em cima. Ah, pronto, pronto. Então, tá. O espírito, repito, tem uma perspicácia divina que se estende a tudo, já que é capaz de adivinhar até o vosso pensamento. Pode também, conforme a conveniência, tomar a forma que mais facilite o reconhecimento de acordo com vossas lembranças. Ele pode tomar, né? Uma forma que ele seja reconhecido. Se ele não for reconhecido, o que que vai adiantar, né? Mas, de fato, um espírito superior que haja concluído suas provas
prefere a forma que o conduziu para perto de Deus. Eu achei muito interessante essa frase. Mas, de fato, um espírito superior que haja concluído suas provas prefere a forma que o conduziu para perto de Deus. Então, eu fico imaginando assim, uma encarnação, onde foi uma encarnação decisiva para ele, em que ele realmente, né, cresceu muito, evoluiu muito, aprendeu muito, uma encarnação que fez ele crescer bastante. Acho que talvez ele tenha um carinho, né, pela, pela forma, né, pelo corpo que ele usou nessa encarnação, e às vezes ele pode preferir continuar se apresentando com aquela aparência. Interessante, né? É interessante Achei porque interessante. Zélia não vai, Zélia que é um espírito inferior, como é que vai conhecer lá aquele que está lá superior? Entendeu? Se Terezinha é um espírito superior, aí Terezinha ela quer se apresentar desta forma, mas eu conheço Terezinha agora nesta encarnação. Eu não vou conhecê-la. E aí, como é que fica? Ah, mas aí ele não está falando nisso, sim, está falando o espírito que já cumpriu com as suas provas. Então ele vai. Ah, tudo bem, Zélia, vamos supor, né? O espírito está lá no mundo espiritual, concluiu as provas, então ele se mantém naquela aparência daquela encarnação que foi muito importante para ele. Mas, diante de certas circunstâncias que ele tem que aparecer para alguém, ele vai tomar a forma que aquela pessoa reconhece, certo? É isso. É, aí sim, Terezinha. Por isso que eu chamei esse peraí. Peraí, vai esperar para Zélia? Ah, obrigada. 11. Os espíritos não têm sexo. Entretanto, como há poucos dias ainda o senhor era um homem, em seu novo estado, tem mais da natureza masculina ou da feminina? Kardec queria saber tudo, né? Acontece o mesmo com o espírito que tenha deixado seu corpo há muito tempo? Como é que fica? Ele continua lá como homem? Como é que fica? Nós não temos que pertencer à natureza masculina ou à feminina. Os espíritos não se reproduzem. Isso aqui, um, um, um detalhe, né? Aqui, né, no Brasil, não sei se chegou aí, não sei se o Edilson chegou a saber disso, correu aí um livro, né, de um autor até que famoso, ele é bem conhecido, e dizendo que há gravidez e parto no mundo espiritual, né? Mas como é uma ideia tão ridícula que, ó, caiu no esquecimento, ninguém nunca mais falou sobre isso. Então, mas houve uma fase que muitas pessoas acreditaram, tá? E tem porque você vê nas redes sociais pessoas espíritas, sim, falando sobre isso, sobre o tipo Uhum. os espíritos fazendo para. E tem ainda, e tem. Por isso que eu Então, achei muito interessante isso, que nós não temos que pertencer à natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se não se reproduzem. acabou, tá? Categórico aí, né? Criou-os Deus conforme sua vontade, e se, pelos seus desígnios maravilhosos, quis que os espíritos reencarnassem na Terra, teve de incluir a reprodução das espécies através do macho e da fêmea. Mas percebeis, sem que seja necessária qualquer explicação, que os espíritos não podem ter sexo. Quer dizer, não pode ter sexo, mas não peça explicação, que eles não vão dar. Eles deixam a gente no ar em muita coisa, né? Sem que seja necessária qualquer explicação, que os espíritos não podem ter sexo. Aí vem uma nota de Kardec. Sempre foi dito que os espíritos não têm sexo. Os sexos são necessários apenas para a reprodução orgânica e seriam inúteis para os espíritos, uma vez que estes não se reproduzem. Nossa pergunta não tinha por objetivo confirmar tal fato, mas, em vista do recente passamento do Sr. Sanson, queríamos saber se ele ainda mantinha alguma impressão do seu estado terrestre.
Os espíritos depurados compreendem perfeitamente a sua natureza. Mas entre os espíritos inferiores, afeitos ainda à matéria, existem muitos que acreditam permanecer na Terra, conservando as mesmas paixões e desejos, acreditando ainda ser homens ou mulheres, havendo assim aqueles que afirmam que os espíritos têm sexo. Tem espíritos que dizem que o espírito tem sexo, porque ele se vê como homem ou se vê como mulher, porque ele ainda não percebeu, não entendeu todas as nuances, né, das leis de Deus. O erro não é dos espíritos, não é dele, porque ele não sabe, ele acha, ele acredita que existe sexo no mundo espiritual, que ele ainda não superou certas coisas. Então, o erro não é dele, o erro é daqueles que os interrogam sem se dar ao trabalho de aprofundar a questão. Então, faz uma pergunta para o espírito responde, aceita, acabou, fechou o assunto, né? Quando tudo tem que ser analisado, tudo que os espíritos dizem tem que ser analisado. Porque vamos cair naquilo que nós estamos dizendo. Se existe supostamente regiões conscienciais e estão numa situação não lá muito agradável, entre eles sim pode existir isso. Sim, Eles. eles E se mantêm existe. com eles se mantêm com aquela aparência de masculino e feminino, porque eles ainda não se libertaram da condição material. Eles se mantêm até vir o esclarecimento, vir né, um entendimento maior. Então, se perguntar para ele, espírito tem sexo? Ele falou, tem, eu tenho, Tem. eu sou homem, né? Tem a outra ali que é mulher? Claro que tem. Para ele tem. Agora, o erro é de quem aceita sem analisar, sem E, estudar, sem ir a fundo, sem pesquisar. e o próprio ato em si, Terezinha, nesses ambientes com esses espíritos. Sim, Porque sim. como é É, que estão? Zélia, os espíritos levam consigo, nós, né, levamos conosco os condicionamentos da vida material. E aquilo que mais nos prendeu, naquilo que nós mais fomos presos, nós vamos continuar, não vamos nos desligar automaticamente quando formos para o mundo espiritual. Vai ser gradativo, né? Então, por exemplo, comer, uma coisa banal, comer, né? A gente vive aqui 50, 60, 70, tem gente que mais ainda, comendo, né? Sendo fome, porque comer é bom, é gostoso, é uma Ou coisa um chocolatinho suíço, agradável, né? Terezinha, tão bom. Então, chega lá, será que de uma hora para outra a gente vai se libertar disso? Não vai estar Não na dá, nossa lista mais, né? não dá necessidade, porque não há necessidade, mas dá do condicionamento. Então, nós vamos nos adaptando no mundo espiritual e nos libertando de certas coisas. Eu entendo dessa forma, não é um passe de mágica. Eu também, é por isso que estamos trazendo, porque são questões que existem, todavia, e que há dúvidas, e que sim, muitas pessoas pensam que há, e que continuam, mas como nós estamos falando, vai depender de cada ser. Se Sim, cristalizou, vai ter. Se eles vai. necessitam, ou elas, vão ter. É uma Uhum. ilusão. Quantas É vezes uma ilusão, nós não estamos estudando sobre isso? Nós que uma nos ilusão. iludimos. É, isso mesmo. Chegamos iludidos no mundo A espiritual. gente mesmo se ilude, isso mesmo. Por Então, isso que fala, então dizer que não há, mas do nível deles. é. Então, por isso que os espíritos falam tanto, né? Tanto, eles batem tanto nessa tecla, né? Do desapego às coisas materiais. Desapego às coisas materiais, não ficar tão apegado, tão preso, né? Dar um valor excessivo. Vamos dar um valor relativo, porque as coisas materiais têm um valor para nós, porque é a nossos instrumentos, nós estamos aqui para evoluir, através da matéria a gente evolui. Mas vamos dar às coisas materiais o seu valor relativo, né? Então, tem uma frase que eu ouvi que eu acho maravilhoso, né? Que nada daquilo que a gente pode perder de uma hora para outra é nosso. Não é.
Se de uma hora para outra, hoje eu tenho, amanhã eu não tenho, é porque não é meu de verdade. E se eu vou perder com a morte, eu vou ter que deixar tudo aqui, não é meu de verdade. A única coisa que realmente é minha, né, pertence a mim, é aquilo que ninguém pode tirar de mim, e nem a morte tira. Isso eu vou levar comigo. São os valores, o conhecimento, as virtudes que eu possa ter conquistado, né? Isso eu vou levar. Isso ninguém vai tirar, nem a morte vai tirar. É fantástico, não é? Terezinha, complementando aí, não é que tem, né? Que nem a Zé, assim, tem, assim, pelo que ele tá falando, Kardec aí, Zélia, vê se você e a Terezinha concordam comigo. Esses espíritos inferiores que desencarnaram, eles acreditam e estão Acredito. na Terra ainda. Então, eles acreditam que podem ser homens ou mulheres. Então, é na a consciência deles, no momento que eles estão desencarnados, eles acreditam que estão na Terra ainda, que eles não desencarnaram. Eles acreditam que podem ser homens ou mulheres ainda. Isso. Isso, estão presos, né? Estão presos ao planeta. Eles não conseguem se desligar, né, desse ambiente. Não significa que tenha, são eles que acreditam É dessa maneira. eles que acreditam. É aquilo que Kardec fala, a mesma coisa do espírito que tem fome, tem sede, né? Ele não tem, mas para ele aquilo lá é tão real que ele acha que vai morrer de fome. Ele está desencarnado, mas ele acha que vai morrer de fome se não comer, né? Então para ele é uma realidade, mas é uma ilusão dele. Isso com relação ao sexo, a comida, a bebida, e é uma série de outras coisas. É uma É, ilusão. ele fala aí, ó, por acreditar que está na Terra, eles conservam as paixões e desejos, acreditando Isso, ser homem ou mulher. isso mesmo. Ah, já É, entendi, Dilson. Quando eu falei que tem, no caso, e que nós estamos falando, é uma forma ilusória. Isso, Isso, uma eles forma, acreditam como nisso, né? nós, havíamos conversado, que tem, bom, bom, porque meu vocabulário é esse mesmo. É o nosso também. nós também. Em si, eles praticam. Eles estão nessa ilusão, mas não Acreditando que está é para. praticando, né? Eles estão praticando, mas não significa que todos irão praticar, que existe. Como você falou, eles, neste momento, estão nesse nível. É o nível deles, isso E mesmo. nós levamos e não vamos deixar. Eu, Zélia, como é que posso? Eu vou chegar, eu estou bem ali na terceira. Como é que eu vou chegar a ser espírito superior? Ah, vou chegar lá com o meu perispírito super brilhoso. Para! Vou querer um chocolatinho suíço, Divide com talvez. a gente esse chocolate, hein? É. Tá Então, por falando quê? muito, tá falando Eu muito gosto desse de É, ela chocolate, Eu tá hein? falando gosto muito muito de desse chocolate e chocolate. não, Eu Ah, divide gosto não, agora muito. conosco. é que tá dando vontade na gente, É né, muito Zélia? bom, muito bom. Então, Será que eu vou ter que então parar de levando. estudar um pouquinho para buscar um chocolate agora? Então, eu vou estar com essa vontade, sim, porque eu tô nisso. Eu não vou, como a Terezinha falou, eu não posso deixar de ser o que não sou. Uhum. É Isso, isso Zé, é Estou aí. lá. natural. Isso é natural. Natural, é Somos todos natural. assim. É. Uhum. Sim. Bom, vamos para 12. Entre os espíritos que estão aqui, o senhor vê nosso presidente espiritual, São Luís, porque São Luís era o presidente espiritual da sociedade espírita, né? Ele sempre está perto de vós, e quando está ausente, procura deixar um espírito superior para substituí-lo. Não vê outros espíritos? Perdão, o espírito da verdade, Santo Agostinho, Lamennais, Sonet, São Paulo, São Luís e outros amigos que evocais estão sempre em vossas sessões. Ah, muito bem assessorado, né? Eu pensei nisso, Terezinha. Aí quando eu estava lendo, eu assim, poxa, como é que tá esse coração? Isso aí. E 14. esse assessoramento, essa fala dele aí, é que nem a Terezinha comentou. Disso aí resultou uma doutrina linda, que é o Espiritismo, né? Olha os É, espíritos de escola que estavam são. comandando tudo. E com um Uhum. objetivo, né, Edilson? Eles estavam ali para por quê? Sabe, havia essa necessidade, tem, porque
É o resultado de todo esse É, estudo. É. Nós estamos estudando isso agora. Então, vai colocar um espírito que está lá nesse nível de Zélia? Ah, para, né? Nós temos, Zélia, nós temos os espíritos que nos acompanham, são mais elevados que nós, né? Para nos Ah, acompanhar, para nos amparar, eles têm que ser mais elevados que nós. Mas uma elevação de acordo com o nosso grau, né? Não adianta pôr aqui um espírito puro, super elevado, com conhecimentos que nós não temos nem condições de entender. Adianta, né? Como aluno, né? Um aluno na escola fundamental, não adianta pôr um professor universitário para dar aula para ele, né? É um professor com conhecimentos adequados para aquela faixa etária. Os espíritos agem assim conosco. E nós temos que agradecer muito a presença desses espíritos. Eles são dedicados, são amorosos, nos acompanham, nos estimulam no estudo, ficam contentes quando a gente consegue entender as coisas, né? Entender corretamente, o caminho certo. São espíritos amorosos, a gente tem que agradecer muito a e a, ficam dedicação felizes deles, quando né? dão uma intuição pra gente, que é no caminho do bem, a gente Uhum. segue, né? Isso, e, a, isso. e havia um objetivo, havia um porquê deles estarem ali. Sim, com certeza, né? É uma tarefa que eles assumiram e estão Exato. cumprindo, Um né? grupo, gente, um grupo, era um grupo que estava ali, se comprometeu em Isso. auxiliar, né? Aí Kardec pergunta na questão 14: com que aspecto apresenta-se-lhe a sessão? Para a sua nova visão, ela é o que lhe parecia quando estava vivo? Quer dizer, a aparência da reunião é igual? As pessoas mantêm a mesma aparência? Tudo é igualmente distinto e claro? Bem mais claro, porque eu posso ler o pensamento de todos. E fico muito feliz pela boa impressão que me deixa a boa vontade de todos os espíritos reunidos. Então, ele percebia ali que todos estavam lá com bons pensamentos, né? Com vontade mesmo de estudar, de aprender. Por isso que Kardec fala, né, que nas reuniões sérias, os bons espíritos estão presentes. Se existe uma intenção séria de aprender, de verdade, né? Eles estão presentes, eles estão lá nos estimulando, nos inspirando, né? Nos orientando através da intuição, né? Então, estão nos ajudando. Desejo que o mesmo entendimento possa ocorrer não só em Paris, na congregação de todos os grupos, mas também em toda a França, onde grupos há que se dividem e enciumam, instigado por espíritos perturbadores que gostam da desordem, quando o espiritismo deve infundir o esquecimento completo e absoluto do eu. Aqui nós tivemos, eu não sei se o Edilson tomou conhecimento, teve uma fase muito, de um grupo de teatro muito bom, eu esqueci o nome do grupo agora. Eles até fizeram uma apresentação no nosso centro. O nome da peça era Aconteceu na Casa Espírita. Tem um livro que fala sobre isso, já ouviram falar? O Nossa, livro é isso Li, aqui. li, ó, e é Sueli Calda Schubert, não é? O E acho livro. que é isso. E é isso aqui, ó, onde há grupos que se dividem, se umam, né? Tá aquela separação, a fofoca, um falando do outro, um com ciúme do outro, um médium se achando melhor que o outro, né? Então, é isso que ele está falando, que existe isso, né? Então, ele fala, desejo que o mesmo entendimento possa ocorrer em todos os grupos, né? Essa união, né? A fraternidade, a humildade, ninguém é melhor que ninguém, né? Aí o 15 Ô, afirmou o Terezinha, poder. Terezinha, só complementando, você viu que interessante a última frase, né? O Espiritismo deve infundir o esquecimento completo e absoluto do eu, ou seja, tirar todo o egoísmo que tem na humanidade. Isso. É deixar de lado o personalismo, né, Edilson? Existe Isso. muito personalismo, não só nos grupos espíritas, qualquer grupo humano, existe o personalismo, um querendo aparecer mais que o outro, um querendo mostrar que sabe mais que o outro, né? O ego, É né? isso, o ego.
isso que atrapalha, isso que torna as reuniões, é, reuniões que afastam os espíritos elevados. Aí a reunião fica à mercê de quais espíritos, né? Aqueles que vêm para tumultuar, né? Que os espíritos são atraídos pelos bons pensamentos, pela vontade sincera de aprender, né? Isso mesmo. Gente, o livro que nós estamos comentando aconteceu na Casa Espírita, é o médium é Emmanuel Cristiano e o espírito é Nora, é da editora Allan Kardec. Ah, Muito então não é da interessante. Sueli, não. Não é Então da Sueli, não. então Não, então eu me não. enganei. Eu não me Não, lembrava isso, de quem era. Eu porque me é enganei, muito desculpa. interessante para nós mesmos. Nossa, eu acho que os três aqui leram, né? Nossa, O grupo de teatro, eles fizeram uma peça, eles apresentaram essa peça em muitos lugares na época, muitos lugares. E um dia nós conseguimos que eles nós que temos lá ótimo, um Terezinha. palco, né? E eles, nossa, lotou o centro, ficou lotado, muito bom, foi excelente mesmo. Que bom. 15. Afirmou poder ler nosso pensamento. Seria possível que nos explicasse como ocorre essa transmissão de pensamento? Kardec quer saber, né? Isso não é fácil. Para vos descrever ou explicar esse prodígio singular da visão dos espíritos, seria necessário abrir para vós todo um arsenal de agentes novos e seríeis tão sábios quanto nós. O que não é possível, porquanto vossas faculdades são limitadas pela matéria. Então, enquanto a gente estiver encarnado, tem coisas que a gente não tem possibilidade de saber, né? A própria matéria põe aí um obstáculo. Paciência, tornai-vos bons e chegareis a tanto. É só se tornar bom. Tendes atualmente apenas o que Deus vos concede, mas com a esperança de progredir continuamente, sereis mais tarde como nós. Esforçai-vos por bem morrer para muito saber. Olha aqui. E eu vi uma outra frase interessante, que para morrer bem, a gente tem que viver bem. Para morrer bem, nós temos que viver bem. E morrer bem, a gente vai encontrar uma situação melhor no mundo espiritual, né? Situação melhor. A curiosidade, que é o estímulo do homem que faz uso da razão, né? Aquela vontade de saber, de conhecer, né? Isso que a gente tem aqui, né? A gente tem isso, né? A gente quer saber cada vez mais. Há de vos conduzir com tranquilidade até a morte, reservando-vos a satisfação de todas as vossas curiosidades passadas, presentes e futuras. Então, a gente tem que continuar mantendo essa vontade de aprender até o último minuto da nossa existência, né? Eu fico triste quando eu vejo pessoas, né, com 60, 50, assim, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu já aprendi o que eu tinha que aprender, não tem. Eu vi já pessoas falando assim, é triste, porque tem tanta coisa, tanta coisa. Nós tínhamos uma amiga que desencarnou há pouco tempo, ela desencarnou com 98 anos, uma senhora maravilhosa. E ela não enxergava, ela tinha um problema de visão, mas ela queria aprender. Ela falou que, ela falou para mim, Terezinha, eu nunca aprendi tanto na minha vida como nesses últimos anos. Então, o filho dela lia para ela à noite, ela participava das nossas reuniões, ficava ouvindo, sabe? Uma vontade de aprender, assim, uma senhora maravilhosa. E a gente tem que manter isso, acesa essa curiosidade em nós, né? Até sermos eternos aprendizes, né? E isso vai nos conduzir com tranquilidade até a morte, reservando-vos a satisfação de todas as vossas curiosidades passadas, presentes e futuras. Nós vamos ter muitas respostas que hoje ainda não podemos ter. O ar que vos cerca, agora ele vai explicar a questão do pensamento. O ar que vos cerca, impalpável, qual nós outros, carrega a marca do vosso pensamento. Quer dizer, foi uma expressão que ele usou mais simples, né? Mas Kardec explica, né?
lá no capítulo 14, também ele explica isso. O nosso pensamento irradia, ele irradia. A, o ambiente fluídico é o veículo do nosso pensamento. Os fluidos são o veículo dos nossos pensamentos. Não tem limite para os nossos pensamentos, né? Então, E olha, essa, e essa irradiação ela é proporcional ao depuração do espírito, né? Do sim, sim, perispírito. verdade, né? Então, o nosso pensamento irradia. Ah, e são páginas que são lidas e comentadas pelos espíritos que vos cercam continuamente. Os espíritos percebem essa irradiação e percebem o teor dos nossos pensamentos. Como? Também eles não explicam, né? Mas, por enquanto, é só isso que a gente pode saber. São esses últimos os mensageiros de uma telegrafia divina a qual nada escapa. É isso, né? Acho que nós vamos parar por aqui. Aí daqui, né, Excelente. Zé? E vamos. O que eu achei interessante, não sei o que, eu acho que não faltou uma nota que estava dizendo, eu não sei qual ter, o capítulo, deve ser aquela que está falando sobre a percepção, capítulo 14, item 22, da Ah, você página comentou. 200. Não, que não apareceu. Aí como eu estava aqui procurando, deve ter sido aquela que nós vimos, entendeu? Então, Eu li o que a nós nota. Aí eu li a é nota. Eu do, li. da Gênese, na Gênese. Porque ele transcreve na nota o texto da Gênese. Ah, Ele tá. Então, transcreveu. isso, Quer era isso ver? que eu queria mostrar. Não, porque já está Você na quer ver? hora. Aí era Tá. isso que eu queria mostrar ao Agora, pessoal. daqui, né, Zélia? Daqui vai voltar para o que é o Espiritismo agora, né? Isso, vamos continuar aqui. Vamos continuar deixa eu pegar aqui. Estamos no item 140 e o homem depois da morte, item 145. Faltou a observação? Temos que finalizar. É a partir da observação. Isso, exatamente, tem uma observação, uma É, notinha lá. Então, é vamos a próxima. retornar na próxima semana para essa Tá, observação, ok. certo? Tá bom. Então, alguma coisa, Edilson, Terezinha, que gostaríamos de deixar aqui gravado? Eu acho que tá, conversamos bastante, né? Tá tudo muito. Kardec deixa tudo muito claro, né? Mas o importante é isso, né? A gente se preparar hoje, né? Agora, né? A gente pensar, porque a situação que nós vamos encontrar no mundo espiritual, quando formos para lá, e nós vamos para lá, com certeza, né? Vai depender de como nós estamos vivendo, como nós estamos pensando, sentindo a vida, né? Nos comportando. Vai depender disso, a situação. Não como castigo, nada, mas como uma situação, uma consequência natural do nosso estado evolutivo, né? É como Kardec fala, né? No Céu e Inferno, no capítulo 8º, ele fala, né? O espírito sofre no mundo espiritual as consequências das imperfeições de que ele ainda não se despojou. É isso. Então, trabalhar agora nossas imperfeições, nos analisar interiormente, ver o que que a gente precisa mudar, o que que a gente precisa melhorar, né? Porque às vezes o nosso comportamento, ele tá tranquilo, a gente não prejudica ninguém, tá? Mas que sentimentos a gente cultiva dentro de nós? Que pensamentos nós alimentamos dentro de nós? Isso também causa consequências. Pensamentos e sentimentos também causam consequências. Então a gente tem que pensar tudo isso, né? É Edilson, isso. alguma coisa? Não, só o que a Terezinha está falando é verdade. A mente sã, o corpo são. Pronto. E eu gostaria de convidar todas e a todos que verão posteriormente esse vídeo, que teremos uma gravação no sábado às 10 horas, Brasil, às 15 horas, Suíça, que iremos gravar o capítulo 3, o bem e o mal. Então, quem estiver interessado, vem conosco. Até a próxima.